Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante e, num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E, como o anjo de Tobias,
vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros. E contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam com estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a providência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo, e se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro.
A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e amor do próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um em determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se a comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão e todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. Não vos canseis pelo ouro. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer aldeia ou cidade que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém na casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos, ao enviá-los anunciar a Boa Nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfego intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que o recebiam. Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem? Ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós.
Acolhei os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Obter, Emmanuel. Muitos rogam chorando, e muitos recebem sorrindo as concessões que solicitam do celeste poder. Entretanto, é preciso não olvidar os compromissos que a dádiva envolve em si mesma. Na vida comum, disputamos determinada posição de serviço, não somente para amealhar os vencimentos que lhe digam respeito, mas também para trabalhar, fazendo jus ao salário ganho. Uma planta simples recebe do horticultor cuidados especiais, não apenas para adornar a paisagem, mas igualmente para produzir, valorizando-lhe o suor e o celeiro. É imprescindível, assim, meditar nas responsabilidades das bênçãos que entesouramos. Rogamos ao céu a prerrogativa da saúde e o equilíbrio físico nos enriquece a existência. Entretanto, chegará o dia em que a divina contabilidade nos examinará as experiências. Pretendemos dignificar a personalidade com títulos que nos aformoseiem a condição social, e as forças intangíveis das esferas superiores nos auxiliam através de 1000 modos na aquisição deles. No entanto, surgirá o momento em que seremos convocados à prestação de informes sobre o aproveitamento edificante da oportunidade que nos foi concedida. É justo pedir sempre, e é natural receber sempre mais. Todavia, a lei sábia e justa nos espreita os passos e os movimentos, de vez que se há tempo de emprestar, há também tempo de ressarcir. Vejamos, pois, que fazemos da riqueza de luz a expressar-se na fé renovadora e reconfortante que nos ampara atualmente os destinos. Ontem, antes da presente romagem evolutiva, éramos órfãos de paz e segurança, vagueando no turbilhão das sombras a que relegamos o próprio espírito pela delinquência multissecular. Mas o Senhor, assinalando-nos as súplicas, reformou-nos os títulos de trabalho em favor de nosso próprio aperfeiçoamento. Somos servos privilegiados com valioso empréstimo de dons sublimes. Abstenhamos, desse modo, da perda de tempo e ataquemos a tarefa que nos compete atender. Hoje brilha conosco o ensejo de auxiliar, aprender, amar, perdoar, sublimar e redimir. Não nos esqueçamos, porém, de que as horas voam apressadas e de que amanhã a lei nos tomará contas do serviço realizado, porque obter na terra ou no céu exige fazer e resgatar. Vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade.
Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. fazendo assim a nossa vida vai mudar. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, vem amor, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. fazendo assim a nossa vida vai mudar. Cantando como irmão, nós. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A vida da gente é algo bastante fascinante, porque existe um leme que pouca gente se dá por ele. Muito pouca gente se dá conta de que a nossa vida tem um leme. É muito comum nós encontrarmos em cada momento, nas nossas conversas, junto às pessoas de nosso relacionamento, aqueles discursos que dizem: eu não consigo. Isto aí eu não consigo. Não sou capaz. Eu não dou conta. Ah, isso é muito difícil. Certamente, quando encontramos esse tipo de discurso, percebemos que existe uma grande fragilidade do indivíduo, do dono do discurso, em função do que ele pretende expressar. Quase sempre ele deseja dizer da sua incapacidade, da sua impossibilidade. Mas existe um fator preponderante que eu torno a dizer, que é o leme das nossas ações. Esse leme de tudo quanto nós fazemos chama-se vontade. Naturalmente que nós somos pessoas dotadas de vontade, mas existe uma coisa chamada boa vontade e outra má vontade. Às vezes temos má vontade de fazer as coisas para nós próprios. E certamente, em nível de psicologia humana, isso representa um grande paradoxo, porque a coisa que nós mais queremos é crescer, é evoluir, é progredir, mas ao mesmo tempo parece que fazemos de tudo para que esse estágio de evolução não se concretize. E aí saímos com esses discursos vazios, frágeis. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta,
já fiz de tudo, já tentei tudo. E nós sabemos que não é verdade. Porque se tivéssemos tentado de fato, com boa vontade, teríamos conseguido. Em verdade, a vontade é um leme, através de cuja ação a embarcação da nossa vida, as nossas ações, se dirigem para onde nós quisermos. Há pessoas que têm vontade de ser paparicadas, de ser vista como coitadinha, de ser vista como alguém que está sempre precisando de um afago alheio. Não é a melhor opção. Não é isso que deve ser a regra de nossa vida. A regra de nossa vida deve ser a da independência, de sabermos o que queremos e, ao sabermos o que queremos, tratarmos de marchar para esse objetivo. Nada de ficarmos com essas justificativas injustificáveis de que não é capaz, de que não consegue. Porque quando nós dizemos assim, já estipulamos a incapacidade, já estabelecemos a nossa derrota. É como se alguém fosse fazer um exame, uma prova, um concurso e dissesse: eu sei que eu não vou passar. Já determinou que não quer passar. É diferente daquela criatura que diz assim: apesar de tudo, eu vou fazer. Tive pouco tempo para estudar, tive pouco tempo para me preparar, porque trabalhei muito, porque viajei, ou por qualquer outro motivo. Mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Esse estado de ânimo em que a criatura diz eu vou conseguir, já deu a ela um background excelente para que ela alcance os objetivos de sua vida. A vontade, meu caro amigo, minha cara amiga, é esse timão, através do qual dirigimos a embarcação de nossa existência. Em todas as coisas que fazemos, só fazemos porque temos vontade. Quando fazemos alguma coisa sem ter vontade, significa que é sem ter boa vontade. Mas se estamos fazendo alguma coisa sem que tenhamos boa vontade, a estaremos fazendo com má vontade. A vontade sempre existe, mas ela pode ser uma vontade capaz de nos fazer crescer ou uma vontade capaz de nos atirar ao chão. Qual é a nossa proposta de vida? Já que vontade vem do latim volere. Volere, que deu volição, a vontade de realizar alguma coisa. E a partir dessa volição, dessa vontade de realizar alguma coisa, nós somos responsáveis pela nossa vida, pelos passos da nossa vida, pelas coisas que desejamos ou não realizar. Muitas vezes o nosso discurso é de quem quer, mas a nossa prática é a de quem não quer. E muitas vezes, dizendo não querer, o nosso discurso estabelece o que nós de fato desejamos. Quando a criatura diz, eu já tentei de tudo, certamente essa é uma postura de comodidade, porque de tudo ninguém jamais foi capaz de fazer. Nós fizemos algumas coisas, e dessas coisas que fizemos, algumas deram certo, outras não deram certo. Jesus Cristo foi especial ao nos dizer que tudo é possível àquele que crê. Lemos isto no evangelista Marcos. E se tudo é possível àquele que crê, por que se torna possível a ele? Porque essa crença está amalgamada sobre a vontade, está alicerçada sobre a vontade. Tudo é possível àquele que tem vontade, poderíamos dizer assim. Porque quando nós temos vontade, superamos problemas. Quando temos vontade, superamos dificuldades. Quando temos vontade, nos esforçamos. Essa vontade é um elemento catalisador que impulsiona dentro de nós as reações mais impossíveis. Aquela criatura que dizia assim, não, com essa paralisia,
eu não serei capaz. E aí chega um fisioterapeuta, um médico, um amigo, e diz assim: você vai conseguir, você é capaz. E começa a fazer o exercício, e começa a mostrar que é possível. No começo dói, no começo é difícil, no começo... Mas o indivíduo vai vencendo as dificuldades, e na medida em que vamos vencendo as nossas dificuldades, tudo se torna possível. É por isto que víamos Aleijadinho, com as deficiências que portava, ter se tornado o excelente engenheiro do barroco. É por isso que vimos a notável Helena Keller, cega, surda, muda, tornar-se notável professora de cegos, surdos e mudos, viajar pelo mundo, fazer conferências. É por causa disso que encontramos hoje as Olimpíadas para deficientes físicos, as Paraolimpíadas, e nós ficamos estupefatos, entusiasmados de ver o que vemos. É por isso que hoje vemos criaturas cheias de mazelas orgânicas, fazendo verdadeiros milagres com o poder da sua vontade. Quando nós temos vontade, o céu se move para nós. Quando temos vontade, arrastamos as montanhas mais pesadas. E essa vontade é pródromo da fé, alimenta a nossa fé. E o mestre Nazareno nos disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é tido como dos menores grãos do mundo, uma das menores sementes do mundo, seríamos capazes de dizer às montanhas para que se afastassem, e elas se afastariam. Essas montanhas certamente não são as de granito, não são as montanhas da nossa geologia, são as montanhas da alma, as montanhas de problemas, as montanhas de dificuldades, de deficiências. E é por essa razão que somos movimentados pela nossa vontade. No mundo social, quando as obras não são feitas para a comunidade, dizemos que falta vontade política. A vontade é de tal forma identificada nas realizações da vida que passamos a usá-la popularmente, sem que o povo se dê conta de que está enunciando uma grandíssima verdade. Falta vontade política nos políticos, mas falta vontade política em nós. Às vezes, pela nossa política doméstica, achamos que, se superarmos determinados problemas, não teremos mais o aconchego de fulano, a paparicação de Beltrano. Às vezes, na nossa política de vivência social, com os nossos amigos, achamos que se demonstrarmos a nossa capacidade, as pessoas não irão mais fazer para nós. A nossa vontade precisa se associar à orientação de Jesus Cristo, ao nos dizer que tudo é possível àquele que crê. Creiamos desde hoje que é possível sair da nossa deficiência, da nossa limitação, da nossa desordem interior. Pessoas de pouca memória que dizem: eu não sou capaz de lembrar. Não digam assim. Será melhor dizer: vou fazer esforços para me lembrar, porque estaremos trabalhando no positivo. Quando eu já garanto que não serei capaz, de que já tentei tudo, estou me condenando à falência. A nossa vontade é o leme da embarcação da nossa vida. Se o timoneiro for um bom timoneiro, levará o barco da sua vida para o porto da paz e da realização. Mas se ele for um mau timoneiro, certamente arremessará a nau de sua vida sobre os arrecifes, sobre as montanhas. E seu barco, possivelmente, se não chegar a isso, adernará nas ondas bravias. Vontade, volere, querer. Querer é poder, afirma o brocardo popular. E é por esta razão que quando nós sentimos a necessidade de querer, por que é que não vamos querer o bem, o amor,
e a paz, para que tudo mais se complete em nossa existência. Autoestima é importante ou não é importante? É muito importante. Como anda, a quantas anda a sua autoestima? Quem é seu melhor amigo? Quem é seu pior inimigo? Seu melhor amigo e seu pior inimigo é a mesma pessoa. É você mesmo. Eu sou meu melhor amigo, eu sou meu pior inimigo. Eu acabo comigo ou eu me elevo. Né? Agora precisa ter algum cuidado quando a gente fala de autoestima, pensar um pouquinho sobre isso também. Falta de autoestima é muito complicado, porque a gente fica se achando o pior dos caras do universo. Né? Ai, pô, eu sou fraco, eu não dou pra nada, tudo dá errado na minha vida, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não sou bom, ninguém gosta de mim. O cara se acaba ali. Péssimo, péssimo. Um passo fácil para entrar numa depressão. Né? Então, autoestima é importante. E como é que a gente ganha autoestima? Analisando a nós mesmos, conhecendo a gente mesmo. Olhando profundamente para quem somos, o que fazemos, como reagimos, comparando a gente a outras pessoas, comparando a gente a pessoas que a gente admira, comparando a gente a pessoas que a gente fala, ai não, assim não. Assim que a gente aprende, assim que a gente vai monitorando o nosso jeito. É o tal do conhece a ti mesmo, que está lá desde tempos imemoriais nos templos, né, da Grécia. Está há muito tempo essa frase, conhece a ti mesmo, é um grande passo para a gente ter uma boa autoestima, adequada autoestima. Mas o outro risco é o excesso de autoestima. O que é o excesso de autoestima? É o cara que se acha. Ego total, porque eu sou o cara, meu. Eu sou, não é que eu queira me gabar, mas pá. E o que eu fiz, é aquele cara que só conjuga no pessoal. Eu fiz, meu time, minha equipe, minha empresa, tudo é meu. Ô, calma lá, não tem mais ninguém? É só você que faz as coisas na empresa? Tudo é responsabilidade sua, você que foi o cara? Não, ninguém é tanto assim, tão pouco, né? Então, falta de autoestima é ruim, excesso talvez seja ainda pior. E o cara com excesso de autoestima, ele se fecha para tudo, parece que ele está olhando o tempo todo só no espelho, só para si mesmo, né? Ele não observa a beleza do entorno, ele não observa a riqueza do entorno, ele não observa a diversidade das pessoas e como tem gente, sim, muito melhor que ele em vários aspectos, assim como tem gente pior que ele em vários aspectos. Então, cuidado com o ego. Se você fica super se estimando, você não aprende nada, porque você se fecha para os outros. Ninguém tem alguma coisa para contribuir, todos são burros, ninguém é melhor que você para poder te dar dicas preciosas. Você perde, deixa de ganhar, passa uma encarnação embotado, fechado em si mesmo, sem aproveitar, repito, a diversidade da vida. Se veja aonde leva o nosso ego. A gente fica mantendo uma imagem que não é verdadeira, né? Então, cuide da sua autoestima, goste de você, curta, aprenda o que você tem de bacana já, veja o que você não tem de legal ainda, mexa, melhore, fascine-se com você mesmo, com o seu aprendizado. Mas cuidado para não se acabar no excesso do ego, naquela coisa desagradável que só afasta as pessoas de você. Cuide da sua autoestima. Seguindo em frente em meio à multidão, e já não paro em qualquer lugar, já não me arrisco pela contramão, e se houver sombra quero repousar. Se a madrugada faz alguém feliz, já não se escreve nem sustentará. Minha questão é minha voz quem diz, meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre 1000 florestas que eu guardei. Alguma coisa entre o céu e a terra me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar.
as flores vão nascer, cavalo e vento hão de combinar, andar nos campos sendo primavera, cavalgar. Ainda assim poderá ser de sol a natureza da minha canção, pois só o tempo sabe o que resiste um coração. Seguindo em frente em meio à multidão, e já não paro em qualquer lugar, já não me arrisco pela contramão, e se houver sombra quero repousar. Se a madrugada faz alguém feliz, já não se escreve nem sustentará. Minha questão é minha voz quem diz, meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre 1000 florestas que eu guardei. Alguma coisa entre o céu e a terra me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar. As flores vão nascer, cavalo e vento hão de combinar, andar nos campos sendo primavera, cavalgar. Ainda assim poderá ser de sol a natureza da minha canção, pois só o tempo sabe o que resiste um coração. Consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br, Programa Espírita Luz e Fraternidade. 7 minutos com Emmanuel. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Comentário do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 38, intitulado Salvar-se. Palavra fiel é esta, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, 1 Timóteo 1,15. Comenta o benfeitor. É digna de nota a afirmativa do apóstolo.
asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extingua no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se para educar os outros. A palavra salvar e salvação no Novo Testamento costuma confundir a muitos quando estão na leitura dos textos bíblicos. Ao longo de milênios fomos educados a acreditar que o processo da salvação é processo mecânico, em que Deus transporta seus filhos das misérias humanas, das misérias da terra, incondicionalmente e imediatamente às glórias do céu. Todavia, Emmanuel nos esclarece que o verbo salvar no Evangelho tem o sentido de levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Portanto, a tarefa da salvação, inaugurada por Jesus, é tarefa que reclama o concurso dos séculos. Cada individualidade, ao longo de muitas experiências, vai experimentando um processo de renovação espiritual. Por isso, paradoxalmente, comenta Emmanuel, que logo a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. E repete no parágrafo mais adiante: todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. Criatura e espírito humano, no sentido coletivo da humanidade como um todo, a vinda de Jesus representou, como diz o benfeitor, chama divina, que começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Abriu-se uma nova estrada, novas perspectivas ao progresso da humanidade. E os indivíduos, isoladamente considerados, iniciaram uma grande trajetória de aperfeiçoamento espiritual nessa estrada aberta pelo Divino Mestre. É preciso paciência, confiança no alto, de que o trabalho da salvação
É trabalho demorado e seguro que se realiza sobre a face de todo o orbe e principalmente na intimidade de cada um de nós. Mérito, Emmanuel. No critério de inúmeros companheiros, o merecimento, por fator de facilidade e sublimação, decorrerá simplesmente do ato de crer. Profissão de fé, no entanto, guarda o valor de título de serviço que estabelece a competência e acentua a responsabilidade. Todos trazemos do pretérito defeitos e provações. Todos carregamos o fardo de antigos débitos, mas não basta proclamemos confiança no Senhor, a fim de alijá-lo. Necessário conduzir semelhante quisto de sombra ao calor da reforma íntima, para que se converta em luz de experiência, à maneira do calhau que libera o ouro na tensão do cadinho. Por mais vigorosa a expressão de nossos conhecimentos, nenhuma renovação surgirá para nós se fugirmos da disciplina indispensável à educação de nós mesmos. Disciplina que nos eleve o nível da existência à altura dos ideais superiores que abraçamos. As próprias comodidades materiais na civilização terrestre falam disso. Locomotivas aprimoradas, lembrando grandes hotéis rodantes, não atingem a meta se desertarem dos trilhos. Aviões, quais palácios voadores, tombarão em desastre se desatendem aos princípios que lhes regem os movimentos. De certo que a bondade divina brilha em toda parte, entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. E o trabalho edificante, seja qual for, exige fidelidade e esforço, aplicação e obediência. Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres. Ao invés disso, ele que transitou no caminho dos homens, invariavelmente subordinado aos interesses do reino de Deus, convidou-nos a cooperar espontaneamente na construção do bem, advertindo-nos claramente: tomai sobre vós o meu jugo. Pede o meu coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Teus braços abertos, me falando de amor, de amor. Eu
sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Braços abertos, me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar,